comigo em Efésios capítulo 2, versículo de número 5. Nós estamos hoje na 28ª exposição, 28º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: nos vivificou juntamente com Cristo. O texto da palavra diz assim: Caiontas remas, necrustóis, paraptomassi, sinedzoiopoiese, torristo, haritieste, sessomenoi. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas ou delitos ou pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pode se assentar. No estado de morte espiritual e, consequentemente, de condenação que outrora estávamos, Deus estendeu a nós tanto a sua misericórdia quanto a graça. E qual é a diferença entre graça e misericórdia? De uma forma muito breve, concisa, enfim, resumida, eu defino a misericórdia como Deus não dar a nós o que nós merecíamos. E aí vem o que nós merecíamos. Todo ser humano, por causa do seu estado de morte, por causa do pecado, ele merecia o juízo, a condenação. Então, na misericórdia, Deus não me condenou. Na misericórdia, Ele me amou. E não deu o que eu merecia, que era o juízo. Agora vem a graça, o outro lado, né, da moeda. Agora a graça, Deus dá para mim aquilo que eu não mereço. E o que eu não merecia? Ser salvo. Eu não merecia. Nem você também. Não merecia, e de fato nenhum ser humano merecia a salvação. Mas Deus assim deu a salvação a todos aqueles que crerem. Então, na misericórdia, Deus não me deu o que eu mereço, condenação. Na graça, Deus, Ele me deu o que eu não mereço, a salvação. Que coisa linda, né? Agora perceba que o texto começa dizendo: estando nós ainda mortos. Vamos trabalhar essa palavra aqui, estando. Essa palavra estando aqui vem é um estado, é ser, né? O estado de uma pessoa é o traço distintivo e o modo particular de existir. Este estado pode ser analisado sob o aspecto individual ou físico, ou, por exemplo, a gente não fala assim, um estado civil. Qual que é o estado civil da pessoa? Ou ela é casada, ou ela é solteira, ou ela é viúva, ou viúva, enfim, então isso é um estado. Então esse é o estado dessa pessoa. Agora aqui no caso aqui existem os estados individuais e físicos. Por exemplo, idade. A pessoa tem 5 anos, qual que é o estado dela? É uma criança, esse é um estado. Agora ela tem 50 anos, qual que é o estado? Ele é um adulto. Por exemplo, a estatura dessa pessoa, ele é baixo, esse é um estado, e não tem como mudar isso. Ele é alto, isso é um estado que a pessoa vive. Ou, por exemplo, outros tem vários aí, né? Por exemplo, a pessoa é pobre, a pessoa é rica, isso é um estado de ser, tá certo? Então perceba aqui comigo, o nosso estado aqui era qual? Era o estado de morte, esse era o nosso estado. Então somente o Criador pode mudar o nosso estado de morte espiritual. Somente o Criador pode mudar esse estado de morte espiritual. E nós podemos ver isso em João capítulo 9. Todo o capítulo 9 fala da história do cego de nascença. E você percebe o que eu falei, cego de nascença. Ele já nasceu com esse problema. Porque ali, João relata, esse milagre é literal, tá? Tinha um moço que era cego de nascença e Jesus abriu os olhos dele. Só que ali há uma lição espiritual por trás dessa história. E qual é a lição espiritual? Que Cristo é a luz do mundo. Isso está escrito no capítulo 9, versículo 5. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque todo homem já nasce em trevas.
todo ser humano já nasce cego, espiritualmente falando. Então é congênito isso, tá? Então todo ser humano, ele já nasce cego espiritualmente, ele já nasce envolto em trevas. Só que aí o que acontece? Ele tem um encontro com a luz do mundo. Ele tem um encontro com Jesus Cristo. E agora ele passa a enxergar, porque só através da luz que a pessoa consegue enxergar. Então perceba isso comigo. Todo ser humano precisa ter um encontro com o Criador. Veja só como que esse encontro acontece, é lindo demais. O cego de nascença, conforme já diz a Bíblia, Jesus estava passando, e juntamente com os discípulos viram ele mendigando. E ali os discípulos falaram: quem pecou para que ele nascesse nesse estado de cegueira? E Jesus falou: nem ele pecou, nem os pais pecaram. Isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Ele falou: enquanto é dia, façamos a obra de Deus, porque vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Dia enquanto eu estou vivo, noite é quando morre. Então, enquanto eu tenho vida, faço a obra, faço a vontade de Deus. Aí Jesus, o texto diz que Jesus pegou e fez o quê? Jesus pegou, olha só, ele cuspiu na terra e fez um lodo. Ele fez um lodozinho e untou nos olhos daquele moço. E ali pegou e disse para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Perceba, aquele homem viu Jesus? Não, mas ele ouviu. Aí eu pergunto para você: você já viu o Criador? Eu nunca vi, pretendo vê-lo ainda, mas eu sinto ele todo momento. Aleluia. Então veja, aquele cego não viu o Criador, não viu Jesus, mas ele estava ouvindo. E agora ele ouviu a Cristo, que é o Criador. E perceba, quando Jesus unta aquele lodo nos olhos daquele moço, representa que Jesus está se revelando para ele como o Criador de todas as coisas. Como é que Deus nos fez? Pelo lodo. Ele pegou, a Bíblia diz, subiu um vapor da terra, e ele pegou e fez o ser humano. Então Jesus estava mostrando para ele, quando ele untou aquele lodo nos olhos daquele moço, está falando: ó, eu sou o Criador, e aquilo que não foi formado aí no teu ventre, eu vou te dar um olho novo, ó. E fez na hora o olho e colocou lá nele. Que tremendo isso, né? E aí ele foi, o texto diz que ele foi se lavar no tanque de Siloé. Que a palavra Siloé significa o enviado. Quem que é o enviado de Deus? É o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, quando você se banha em Cristo através da palavra, você passa a enxergar. Agora veja, o mistério, é lindo isso, viu? Mas o mistério aqui é o quê? Olha o que o texto diz, está em João 9, 8 e 9, agora que eu vou falar. Quando ele foi curado, o texto diz que ele foi, depois que ele se lavou, ele voltou enxergando. Aí o texto diz que os vizinhos e aqueles que o conheciam começaram a falar: não é este aquele que mendigava? Aquele que estava, olha lá, estava no chão mendigando? Aí alguns diziam: parece que é ele. Outros diziam: será? Ele está muito diferente. Aí ele mesmo falou: sou eu mesmo. E aí o que aconteceu com ele? Deus mudou o estado dele. Oh, meu Deus do céu. E quem sai? Meu Deus do céu, é que desce uns negócios aqui. Então Cristo nos alumia, mudando o nosso estado. Para quê? Para que fique de testemunho para as pessoas. A forma, o estado que ele estava de cegueira chamava atenção. Ele tinha uma face meio tristinha, meio caída, porque ele também não tinha salvação. Só que Cristo tanto salvou ele, como ali iluminou ele espiritualmente, deu vida espiritual para ele, de tal maneira que a fisionomia dele mudou e o seu comportamento mudou, a sua vida toda mudou, porque ele deixou de ser mendigo. Deixou de ser um pedinte, né? Porque Jesus mudou todo o estado dele. E agora isso é testemunho para todas as pessoas, de tal maneira que as pessoas estão olhando para ele e viram que houve uma mudança drástica na vida daquele homem. Então, a pessoa que verdadeiramente tem a sua vida mudada por Deus, você não vai precisar falar para ninguém que você é crente.
Quando você chegar na empresa onde você trabalha, se você foi transformado pelo Senhor, se o teu estado de cegueira foi mudado, você não vai precisar dizer, ó, eu sou crente, me respeita, porque tem pessoa que é assim, chega e fala, não, eu sou pastor, não precisa falar. Não precisa falar, porque as pessoas vão olhar para o seu estado, e ele vai dizer, esse aí é diferente, ele tem uma luz que brilha sobre ele é crente. Aleluia, senti vida aqui agora, hein, irmão? Então, olha lá, estando, então esse é o estado, Cristo é que muda o nosso estado. Mortos, a palavra mortos aí significa sem vida. Então o que é um morto? É uma pessoa que não tem vida. O Salmo 115, verso 17, olha só o que diz. Uma pessoa morta, ela não tem condição de fazer isso. Olha só a parte A. Os mortos não louvam ao Senhor. Então, uma pessoa fisicamente morta está em silêncio, né? Não faz mais nada aqui na terra, é claro. E também uma pessoa morta espiritualmente não pode louvar ao Senhor. Então, os mortos, espiritualmente falando, não louvam ao Senhor. Diga isso comigo, os mortos espiritualmente não louvam ao Senhor. Louvar aqui, no caso, significa tributar a Deus a glória que é devida, porque Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, como diz em Apocalipse. E o contexto deste Salmo 115 fala dos adoradores de ídolos que se tornaram espiritualmente inúteis por estarem mortos. Veja só, o Salmo 115 começa assim, ó. O salmista falando, não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome dai glória. E aí ele diz, e vão dizer entre as nações, aonde está o seu Deus? Ele fala, o nosso Deus está nos céus e faz tudo aquilo que lhe apraz. Aí ele vai dizer, mas o Deus deles, falando das imagens de escultura, tem olhos, mas não veem, mãos até tem, mas não apalpam, tem pernas, mas não anda, nem som algum sai da sua garganta e nem respiram. Aí no verso 8 o salmista diz assim, ó, tornam-se como eles, os que fazem esses ídolos e os que o adoram. Então perceba isso aqui, uma pessoa idólatra, uma pessoa idólatra é alguém que não tem vida espiritual e pendeu para isso, é um falso adorador, né? Agora perceba isso aqui comigo, que coisa tremenda. Então perceba que o salmista está dizendo que uma pessoa nesse estado de morte espiritual, ela não vai louvar o Senhor. Eu estou te mostrando o contexto do Salmo 115, do versículo 17, que eu li aqui para vocês. Então o idólatra, ele não pode adorar a Deus, ele não louva ao Senhor Deus de forma devida, ele não tributa a Deus a glória que lhe é devida como Criador, como Senhor e assim por diante. Agora perceba isso aqui comigo. Por isso Jesus falou o que em João 4, 23 e 24 para a mulher samaritana. Olha o que Jesus falou para a mulher samaritana. Jesus falou assim para ela, agora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Versículo 24, Deus é espírito, e se importa que aqueles que o adoram, olha lá, o adorem em espírito e em verdade. Perceba isso aqui comigo, que coisa tremenda. Deus, ele muda o nosso estado de morte espiritual, aqui no caso, veja só. Porque uma pessoa que está no estado de morte espiritual, ele não pode dar o louvor a Deus que é devido, ele não consegue dar o louvor a Deus devido. Por quê? Porque em João Jesus explicou que a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador, ele é em espírito e em verdade. Então, para que eu possa entender como que eu posso dar o devido louvor a Deus, o que é o louvor? Aquilo que eu tributo a Deus, aquilo que eu faço para Deus, entende? Aquilo que eu entrego a Deus. E adorador? Adorador é um estado, a pessoa é adorador ou não é um adorador. Ou é um verdadeiro ou é um falso adorador. Perceba isso. Agora veja só que coisa tremenda. Jesus está dizendo o quê? Que os verdadeiros adoradores, eles têm que adorar em espírito. Por que em espírito? Espírito você sabe que é o que vem de espiritual.
Perceba comigo que todo homem nasce natural e não compreende as coisas que são de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Paulo falou assim, o homem natural, aquele que nasceu de um relacionamento marido e mulher, ele nasce naturalmente. Só que a Bíblia diz que esse homem natural, que ainda não teve um encontro com Cristo, ele está morto espiritualmente. E aí o que acontece? Esse homem natural, ele não entende, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então o homem natural, ele não pode compreender as coisas de Deus, e jamais o pode compreender, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Agora entende por que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito? Por que ele adora em espírito? Porque ele nasceu de novo. A pessoa só deixa de ser natural a partir do momento que nasceu de novo. Qual que é a prova bíblica disso? João 3,5. E aquele que, a Bíblia diz no versículo 3, João, capítulo 3, versículo 3, versículo 5, vai dizer que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele diz, todo aquele que nasce da água e do Espírito, esse entra no reino de Deus. Então, quando a pessoa, ela recebe a vida de Deus, ela se torna espiritual. Agora, entende o que é ser espiritual? É receber a nova vida de Deus em nós. Isso é se tornar uma pessoa espiritual. E agora, esta pessoa espiritual, ela vai oferecer, ou seja, ela vai oferecer o quê? A sua vida. Ele vai se tornar o quê? Um adorador. Agora veja só, então quando eu me torno um adorador? Quando eu nasci de novo. A partir do momento que eu nasci de novo, eu me tornei espiritual. Então eu estou em espírito. E somente nessa dimensão é que eu posso verdadeiramente adorar a Deus. Agora veja, só que essa adoração não é só em espírito, é em verdade. Por que em verdade? Porque a Bíblia diz, Deus é a verdade, no caso Deus, o Pai é a verdade, o Filho é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade. Então vamos lá, Jesus não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então Cristo é a verdade. Então toda adoração e louvor tem que ser centrada nele, tem que ser centrada em Deus. Então toda adoração que não é centrada em Cristo é uma adoração mentirosa. Então toda pessoa que descentraliza a adoração, presta atenção, toda pessoa que descentraliza a adoração da pessoa bendita de Jesus Cristo, do nosso Deus, essa adoração é enganosa, esta adoração é mentirosa. Então, a pessoa para oferecer a verdade, o adorador, né, como diz lá, em espírito e em verdade. Então, já ensinei, o espírito é aquele que nasceu de novo. Em verdade, é aquele que centraliza toda adoração em Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, louvor é aquilo que eu tributo a Deus. Adorador é o estado que eu estou, de ser uma nova criatura, de ser espiritual. Então, presta atenção, isto é, só poderei oferecer a Deus o verdadeiro louvor se Deus mudar o meu estado. Ou seja, quando Deus ele muda o meu estado, o que é mudar o meu estado? É me colocar no molde chamado Cristo. Ele é a verdade. Então foi lá, Deus mudou o meu estado. Eu nasci de novo. Só que preste atenção, uma pessoa, quando ela nasce de novo, ela se tornou espiritual. Só que agora ela vai crescer e vai desenvolver. Então o meu crescimento tem que estar nesse molde da verdade. Pegaram. Então esse meu molde, quem que é? É Cristo, entende? Então a pessoa nasce e agora esse nascimento se desenvolve nesse molde, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então tudo aquilo que sai de Cristo, que não está centralizado em Cristo, é mentira, porque Ele é a própria verdade. E nisso pecaram, sabe quem que errou aqui? Agora eu vou te falar de uma forma mais clara, dando um exemplo para que todos entendam. Nisto, sabe quem que pecou? Ananias e Safira. Veja só como eles não eram verdadeiros adoradores. Ananias e Safira. Por quê? Ananias e Safira, a história deles conta-se em Atos capítulo 5. O texto diz o quê? Que o povo cristão, servos de Deus, estavam nos primeiros dias de desenvolvimento espiritual depois do derramado do Espírito Santo. E muitos irmãos, tomados por Deus que ali trabalhou no meio da igreja,
E muitos irmãos começaram a vender suas propriedades, pessoas que tinham condições, começaram a vender suas propriedades. E por quê? Porque naquela época estava tendo muita perseguição contra a igreja. E por causa dessa perseguição, alguns irmãos estavam perdendo emprego, condições materiais, enfim. E acredita-se, os irmãos começaram a vender suas propriedades, que a gente tinha condição, para ajudar os necessitados. E a Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada por conta disso. E um homem chamado José, o Barnabé no caso, ele vendeu uma das suas propriedades e entregou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Para quê? Para eles administrar e ajudar o povo necessitado. Aí entra a história de Ananias e Safira. Sabe o que eles fizeram? Eles tinham uma propriedade. Eles pegam aquela propriedade e vendem aquela propriedade. E eu vou dar um exemplo aqui que sempre dou quando falo dessa história. Vamos supor que eles venderam o terreno, eles tinham uma propriedade e venderam lá a terra por 100 mil. 100 mil. E eles chegaram e falaram para Pedro assim, que era o líder da igreja aqui no caso. Chegou Pedro e falou, ó, tá aqui, ó, vendi a terra por 50 mil, tá todo o valor aqui da terra. Mas pera lá, eles venderam por quanto? Por 100. Agora perceba, olha a intenção deles, eles estão entregando aquele dinheiro como um louvor a Deus. Eu disse, louvor é o que você tributa a Deus. Deus é digno de louvor, honra, riquezas, tal. Então eles vieram entregar, presta atenção, eles supostamente vieram entregar para louvor de Deus. Só que o texto vai mostrar que eles não fizeram para o louvor do Senhor, porque a intenção deles qual que era aqui? Supostamente, eles estão entregando porque Deus orientou para a glória de Deus, ou seja, para que os irmãos sejam ajudados e o nome de Deus seja glorificado. Supostamente era isso, mas eles não fizeram por isso. Deus revelou para o apóstolo Pedro qual era a intenção de eles entregar aquela quantia. Aí veja só, quando ele entregou os 50, o Pedro falou assim e falou para ele, para Ananias, Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Ele está dizendo, você não foi espiritual. Por que você deixou Satanás encher o teu coração? E aí falou assim para ele, e você reteve a parte do dinheiro. Aí sabe o que Pedro falou? Se você permanecesse com o terreno, a terra não era tua? Se você vendesse, o terreno não era teu também? Por que você está mentindo de valores aqui? Então, aqui deixa eu falar, qual que era a intenção deles? A intenção deles, eles descentralizaram a verdadeira adoração. Porque eles queriam chamar a atenção das pessoas para eles. Mais ou menos assim, casal como aquele ali não tem. Olha como que aqueles casal fazem. Então eles estavam querendo atrair o louvor para si. Então eles descentralizaram o louvor. O louvor que era para ter sido dado para Deus, eles descentralizaram. Aí o que Deus falou? Essa adoração é mentirosa. Essa adoração é enganosa. E o fim deles você sabe qual que foi. Então perceba só, toda pessoa que tentar descentralizar a adoração que só pertence a Deus, não vai se dar bem. É por isso que eu digo, todo louvor seja dado a Deus, toda honra seja dada a Deus, toda glória seja dada a Deus, o que eu faço seja para a glória de Deus. Nunca queira chamar atenção para si, nunca queira receber honra e glória que só pertence a Deus. A Deus. Então perceba, eles cultuaram, o que é isso? Eles cultuaram um ídolo. Eles cultuaram um ídolo quando fizeram isso. Qual é o ídolo que eles cultuaram? O ídolo chamado ego. Ego, você sabe que é uma palavra grega, que significa eu. Por isso Jesus dizia, ego eimi, eu sou. Mas vamos lá, eles cultuaram a si próprio. E aí Deus pegou e falou, não, isso aí... E quem é que gosta de culto? Quem é que gosta de culto falso é o inimigo. Por isso que ele falou para Jesus, me adora aí, ele gosta de culto falso. É por isso que a verdadeira adoração, é em espírito e em verdade. Então, não cultue autoridades humanas, não cultue a obra, nunca coloque o homem no centro. Quem está no centro aqui é Jesus, quem é digno de ser glorificado aqui é Jesus, quem é digno de honra aqui é Jesus. Se alguém te abençoar, diga glória a Deus, porque foi Jesus que mandou. Se alguém te ajudar, diga glória a Deus, foi Deus que enviou. Meu Deus, a glória de Deus. A glória de Deus. Não, Darábia, Saraconturimicanda.
Não descentralize. Então os mortos não podem louvar ao Senhor. Aí a pessoa pega, vamos ver o que é. A pessoa pega, por que os mortos não podem louvar o Senhor? A pessoa vai e recebe uma cura por misericórdia. Ela fala obrigado. Aí vai lá diante da estátua e agradece a estátua. Pegou? Agora foi mais claro? Aí fala, foi atrás lá. Aí a pessoa foi e fez sei lá, pro Padre Cício, sei lá quantos que tem. E aí vai lá e agradece. Ou seja, esse louvor, os mortos não podem louvar o Senhor. Descentralizou. Então, esse louvor, essa adoração é mentirosa, é falsa, é enganosa. Não serve para nada, entende? Então os mortos não podem louvar ao Senhor, viu? De maneira nenhuma, só quem verdadeiramente recebeu a vida de Deus. Agora veja isso aqui comigo. O texto diz, e estando nós ainda mortos, diz assim, em nossas ofensas. Já disse que ofensas aí, dependendo da sua tradução, vai estar pecados, delitos ou transgressões. Essa palavra aí, no caso, vamos aqui, ofensas que nós estamos usando, significa passo em falso, desvio da verdade e justiça. Então, o pecado é o desvio da verdade e da justiça. Veja isso aqui comigo em Provérbios 21:16. O homem que anda desviado, olha lá, é alguém que está fora da verdade, do caminho do entendimento. Entendimento aqui é prudência. E o que é prudência? Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, isso é prudência. Olha lá, na congregação dos mortos repousará. Então preste atenção, aquele que anda desviado, ou seja, aquele que não está na verdade, ou seja, quem não está na verdade está no pecado. Pegou aí? Então vamos lá, o homem que anda desviado, já falei, aqui no caso pecado, transgressão, é aquele que está afastado da verdade e da justiça. Então qual que é o fim dele? O fim dele é esse, repousar na congregação dos mortos. Então perceba isso aqui comigo, toda jornada tem um destino. Então qual é o destino do pecador? A congregação dos mortos. E o que é congregação? Para quem não sabe, congregação é um ajuntamento, é uma reunião de pessoas. Então é triste isso, mas lá no inferno vai ter congregação também. Só que a congregação lá do inferno, o que é? É uma congregação de pessoas mortas. Agora perceba isso aqui, meu Deus. Então vamos lá, o destino do morto é espiritual, no caso a pessoa desviada da verdade que é Cristo, é a congregação dos mortos. Pastor, me mostra aí onde está a congregação dos mortos. Lucas 16:24, lá está a congregação dos mortos hoje. A pessoa que anda no caminho desviado, né, no caminho errôneo, ou seja, no pecado, o destino dela é a congregação dos mortos. E qual é a congregação dos mortos? Hoje, o Hades, lá é a congregação dos mortos. E veja, olha o que acontece na congregação dos mortos. Lucas 16:24 diz assim, quando o rico que morreu e foi direto para o Hades, que ele não estava na verdade, aí morreu, foi para a congregação dos mortos. Chegou lá na congregação dos mortos, sabe o que ele fez? O texto diz, clamou. O texto diz, ele clamou e disse, meu pai Abraão, tem misericórdia de mim, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e molhar a minha língua. Então veja, lá na congregação dos mortos tem clamor, mas só não tem resposta. Lá na congregação dos mortos eles pedem misericórdia, mas lá não tem misericórdia. Lá na congregação dos mortos eles lembram que tinha um pai, porque aqui na terra nunca lembrou de um pai. O pai espiritual, daqueles que os guia na presença do Senhor. Então veja, a congregação dos mortos é um lugar terrível. É um lugar terrível que não tem volta, hein? É triste demais, né, falar disso. Por isso que os anjos exortaram as Marias, em Lucas 24:5, as Marias, as mulheres foram buscar Jesus da onde? No sepulcro. Aí o que os anjos falaram para elas? Por que buscais o vivente entre os mortos? Então ninguém vai achar Jesus no lugar dos mortos. Não. Jesus, ele é o Deus vivente, aleluia. Jesus é o Deus vivo, né? Agora, perceba isso aqui comigo, gente. Deus não é Deus dos mortos. Repete isso comigo, por gentileza. Deus não é Deus dos mortos. Deus não é Deus dos mortos.
E alguém pergunta, e o que aconteceu com o meu parente que morreu? A resposta aqui, eu já disse, Deus não é Deus de mortos. Mateus 22, 32. Quer ver só? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Presta atenção. Quando Jesus falou essa palavra para os saduceus, Jesus falou para eles, repetindo, né? Deus se revelou e falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Presta atenção, já fazia cerca de 2000 anos. 2000 anos que Abraão já tinha morrido. E como que Jesus está dizendo? Olha lá, Deus está falando, fazia 2000 anos mais ou menos que Abraão fisicamente tinha morrido, mas Jesus está falando que Deus falou que não é Deus de mortos. E aí, como você explica isso? Abraão não está morto, Isaac não está morto, Jacó não está morto, e aquele teu parente que entregou a vida para Jesus também não está morto não. Deus não é Deus de morto, Ele não está repousando na congregação dos mortos, Ele está na congregação dos vivos. Aleluia, você não sabia dessa, né? Mas deixa eu te falar, agora nesse exato momento eles estão prestando um culto daqui, na presença do Senhor. Eles estão adorando e glorificando a Deus na congregação dos santos. Deus não é Deus dos mortos. Agora veja, aqueles que estão na congregação dos mortos, Deus não reconhece eles como filhos. Esses aí Deus fala, eu não sou o teu Deus, você não me reconheceu na terra como Deus, eu não sou teu Deus, agora se vira aí. Agora aqueles que reconheceram a Deus aqui em vida, Deus os reconhece por filho. E nessa dimensão, escute o que eu estou falando, há pessoas que têm esse pensamento, que quando a pessoa morre, ela está lá num estado, quando alguém dorme, não pensa mais nada, não sabe de mais nada, para com isso. A pessoa que morreu em fé, em Deus, em Cristo, essa pessoa está prestando culto ao Senhor já está lá na Nova Jerusalém, já está, de alguma maneira, está nesse lugar espiritual. E como que eu sei disso? Você pode perceber, o Lázaro falava naturalmente quando estava lá, entende? Ele estava, a Bíblia diz, no seio de Abraão, no lugar de repouso, no lugar de descanso, no lugar de desfrute, aleluia. É por isso que eu digo, a pessoa quando aqui nessa vida, ela morre, é por isso que a Bíblia usa essa expressão, ela dorme, né? Porque dormiu aqui só do ponto de vista terreno, mas está mais viva do que nunca, filho, na presença do Senhor. E aí veja a diferença, está vendo só? A diferença está aqui, congregação dos mortos e congregação dos vivos. Então a pessoa que ela está fora da verdade, ou seja, ela não está em Cristo, o destino dela é a congregação dos mortos, mas aquela que está em Cristo, ela vai direto para a congregação dos vivos, aonde a Bíblia diz Assembleia dos Santos. Depois você lê lá Hebreus 12, 20, capítulo 12, versículo 20 em diante, lá fala dos espíritos aperfeiçoados. Agora perceba isso aqui comigo, nos vivificou juntamente com Cristo. Então estávamos mortos em pecados e agora Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Vamos trabalhar essa palavra aqui, vivificou juntamente. A palavra vivificou aqui juntamente significa tornar alguém vivo, trazer para a vida. Então Deus nos vivifica pela sua palavra. Eu preciso ler esse texto, João 5, 24. Olha como Deus nos vivifica, Ele nos tira desse estado de morte. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que lindo! Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Veja só, nós não estávamos mortos? Estávamos, todos nós. Aí quando a palavra de Deus veio ao nosso coração, o que aconteceu? Nós ressuscitamos espiritualmente. Nós recebemos essa vida espiritualmente. É para você entender, é o que aconteceu com Lázaro. Lázaro não estava morto? Ali literalmente, é claro. E Jesus deu o brado, Lázaro! A voz de Deus é tão forte que alcança o mundo natural e até o espiritual.
E Lázaro estava lá com os irmãos, estava tudo junto lá com os irmãos, irmão, todos que morreram na fé. Estava lá com Isaías, estava lá com Abraão e falando: olha, o Jesus é meu amigo. Porque sabe, né, Lázaro era amigo de Jesus. E Abraão, os outros irmãos, depois que eles, né, entenderam o mistério, mas não sabia. E Lázaro falando de Jesus, de repente Jesus dá um brado. Porque lá no céu o assunto é esse, Jesus, viu, irmão? Quem não gosta de falar de Jesus aqui na terra, o céu não é o teu lugar, porque o assunto lá do céu é esse. Aleluia! Ele é o assunto lá do céu, é eles. Irmão, não sobra nada para o homem, é tudo dele. Aleluia! Aí Jesus deu o brado: Lázaro, venha para fora. Quando ele ouviu a voz, a palavra do Senhor, Lázaro veio com vida. E é justamente isso que acontece conosco espiritualmente falando. Espiritualmente falando, quando nós ouvimos a voz do Senhor, que através da sua palavra, a palavra é ministrada sobre a nossa vida, e ali nós recebemos essa vida, a ponto de que, Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que o autor aos Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha, viva, por que é vida? Porque ela transmite vida. Por que ela é eficaz? Eficaz aqui é ativo, operante e não falha. Então a palavra de Deus, que é viva e opera em nós ativamente, olha lá o que o autor aos Hebreus ainda diz. Olha que tremendo, ela diz: é mais penetrante, ou afiada, melhor traduzido, que uma espada de 2 gumes. Porque ela tanto absolve como condena. Aí depende de como você receber a palavra. Se você endurecer o coração, ela te condena. Se você abrir o coração, ela te absolve. Entende? Esses são os 2 gumes dentro do contexto, tá? Agora veja só, essa palavra, ela é mais penetrante. Ela não é como, ela é mais. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 fios. Ela corta, ou seja, já falei aqui, o corte. Aí vai depender. Se a pessoa endurecer o coração, ela será condenada. Se ela abrir o coração, ela entrará em repouso. Aqui o autor aos Hebreus está falando do povo do deserto, que endureceu o coração. Capítulo 4, versículo 2 diz: eles ouviram a pregação do evangelho, mas de nada serviu, porque não misturaram a palavra com a fé. Então eles morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Aí o autor aos Hebreus está dizendo: hoje não mudou. A pessoa que recebe a palavra e endurece, vai morrer nesse deserto chamado aqui, a vida terrena. Só que aquele, aleluia, que abre o coração, que mistura a palavra com a fé, ele vai entrar na Canaã, na Nova Jerusalém, na celestial. Aí veja que coisa tremenda. Irmão, se tudo dá glória, nós vamos entrar num ponto profundo aqui da mensagem agora. Olha só. Observe que o texto ali vai dizer: e essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela vai entre a divisão da alma e do espírito. E aqui, é apta para discernir os pensamentos e intenções, que é propósitos do coração. Então perceba isso aqui comigo, gente. Agora, esse texto aqui, presta atenção, através da vida que a palavra nos proporciona e do exame da palavra, porque a palavra de Deus, ela nos perscruta, a palavra de Deus nos examina. Porque quando a Bíblia diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, presta atenção, olha só, quando eu venho para a presença de Deus, presta atenção, por que eu vim para a presença de Deus? Porque a palavra me deu vida, a palavra operou em mim, a palavra me tornou uma pessoa ativa espiritualmente, a palavra agiu na minha vida, e só pela palavra agir na minha vida que eu tenho força de caminhar na presença de Deus. Só que a palavra me traz até Deus. Só que o que a palavra faz? A palavra não para por aí. Eu estou num processo do quê? De santificação, de transformação, de operação. E é por isso que a palavra, ela me examina. Ela vai nas juntas e medula, vai na divisão da alma e do espírito. O que o autor aos Hebreus está dizendo? A palavra, ela me entende? Ela me desnuda completamente, de tal maneira que no versículo 3 ele diz assim, de tal maneira que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de quem teremos que tratar. Sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo? Não adianta você vir aqui para a presença de Deus com engano.
Não adianta você vir aqui na presença de Deus com segundas intenções, porque a palavra está discernindo a cada coração e cada pensamento. Porque há pessoas que vêm para a presença de Deus, por quê? Porque a intenção dela é pessoal, o propósito dela é para si próprio. Mas aqui o autor aos Hebreus está dizendo, não adianta você tentar enganar. Ali discernir, sabe o que é discernir? É julgar. É por isso que você não entende, ou na verdade entende, às vezes a pessoa fala, às vezes a pessoa estava falando mal de outra, aí chega aqui no culto e Deus fala de murmuração, e a pessoa fala, nossa, mas como que ele ficou sabendo disso aí? É a palavra que está examinando o pensamento e a intenção do coração daquela pessoa. Aleluia. Aparentemente a pessoa está bem com você, aparentemente está tudo certo, está tudo ok, e de repente solta a palavra, e vem a palavra, a pessoa está fazendo coisa errada lá fora, está falando o que não deveria falar, está fazendo o que não deveria fazer, aí entra aqui, Deus examina, Deus revela, Deus mostra, nada ficará oculto diante da revelação da palavra. É narabacala baraxarabacaia. É por isso que existem pessoas que não conseguem ficar onde tem palavra. Por exemplo, o próprio Paulo disse que há pessoas que pregam por inveja. Filipenses capítulo 1. Houve uma época no meio da cristandade, se assim posso dizer, cristandade entre aspas, você viu que começou a se converter muitos artistas. Muitos artistas. Presta atenção. Houve uma época no Brasil, estou falando no contexto do Brasil, se converter entre aspas também. Muitos artistas, e aí presta atenção, a pessoa acabava de se converter, e geralmente estava tudo quebrado, falido, não tinha mais fama, não tinha mais dinheiro, aí se convertiam, aí vinham para a igreja, aqueles pastor falido, aqueles líderes sem vergonha, aí o que fazia? Colocava a imagem dele lá, como se o Espírito Santo precisasse atrair pessoas com imagem de artista. Pegava a imagem daquele artista e colocava, tal pessoa se converteu. Esses dias mesmo uma moça muito conhecida, que eu não vou falar o nome dela por questão de ética aqui, muito conhecida, uma moça que era só misericórdia, aí passou por um processo de saúde muito grande, agora está até processando a igreja, da onde ela fazia parte. E a igreja, quando ela se converteu, pegou e estampou a face dela lá. Olha quem que se converteu aqui, pensando que ia atrair. E aí eu digo, eu não estou falando generalizando, tem pessoa que se converte de verdade, mas o que eu estou dizendo? Tem pessoa, aí eles pegavam e já colocavam a pessoa para agir, para trabalhar, para fazer. A pessoa que cantava no mundo já colocava para cantar e já gravava CD, mas pera lá. Aí o que acontece? Só usava daquela situação de igreja para chamar a atenção da mídia, para levantar o nome dela. Aí depois que o nome levantou, saía fora e deixava um monte de BO, um monte de problema. Então presta atenção, é por isso que esse povo corre da onde tem palavra, porque as pessoas vêm com intenções malignas. Deixa eu falar mais uma aqui agora, essa veio agora quente, hein? Quando você lê o livro de Josué, os gibeonitas, os gibeonitas, o que aconteceu? O povo de Israel estava avançando, conquistando muitas terras. E aí os gibeonitas ficaram com medo, esse povo vai nos derrubar, porque o Deus deles é mais forte, não tem como. Aí sabe o que os gibeonitas fizeram? Irmão, colocaram uma roupa velha, pegaram um pão embolorado, deram a volta e chegaram para Josué assim e falaram, ô Josué, olha só, nós estamos vindo aí de um lugar distante, a situação não está fácil, faça um voto conosco aqui, faça uma aliança conosco. E Josué nem consultou a Deus, nem orou a Deus, já pegou e falou, vem fazer parte da nossa congregação, você agora é membro da nossa igreja, você agora nem começou, já coloca o camarada para ser obreiro, para trabalhar, não passou pelo exame ainda. Aí sabe o que aconteceu? Aí Josué falou, você faz parte agora da nossa congregação, e colocou eles até de obreiro. Aí de repente descobriram a identidade dele, passou os dias e descobriram. Aí José falou, vocês não falaram que era de tal lugar? Aí descobriram, a capivara deles veio toda. Tem muito gibeonita disfarçado.
Tem muitos gibeonitas, eu já peguei vários desses aí, viu? Ele vem disfarçadinho, vem assim como quem não quer nada, vai ganhando um espacinho, mas daqui a pouco o coraçãozinho começa a ser revelado. Sabe por quê? Porque diante do exame da palavra ninguém escapa. A palavra de Deus dá vida, mas examina os corações. Aleluia, glória a Deus. Ninguém aqui vai ficar com segundas intenções, ninguém aqui vai ficar com engano, não. Aleluia, a palavra revela. Era baixéria. Esse espírito de gibeonita está caindo hoje aqui no nome do Senhor. Aleluia. Espírito de gibeonita sem vergonha. A palavra revela, irmão. Agora veja só. Olha só o que o texto diz. Por quê, irmão, que eu tenho que entender uma coisa, ó. Através da vida e do exame da palavra, nós temos confiança de chegar ao trono da graça. Presta atenção, eu estou falando de ser vivificado com Cristo. Presta atenção. Hebreus 4,16, eu estou no mesmo contexto. Agora eu vou ler. 4,16, olha lá. Depois que eu recebo a vida da palavra, e a palavra me examina verdadeiramente, me mostrando que as minhas intenções são espirituais e não carnais. A palavra me desnudou, e a palavra está me mostrando, não, esse aí está com, a questão dele é espiritual, a intenção dele é de fato genuína. Então a palavra me discerniu, a palavra me revelou, me mostrou para Deus, por isso que ela é água. Aí eu bato os olhos nela, ela me mostra, tá? Aí olha só, quando eu recebo a vida da palavra e passa a ser examinado pelas escrituras, o que acontece? Olha o que eu tenho aqui, ó. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora perceba por que tem pessoa que não consegue chegar com confiança diante do trono? Entende por que existem pessoas que não têm confiança para chegar diante do Senhor? E por que não tem confiança? Porque tem segundas intenções no coração. Então eu só posso chegar diante do trono se eu passar pelo exame das escrituras, se eu receber a verdadeira vida de Deus, se eu deixar a palavra de Deus trabalhar na minha vida. Olha só, no trono da graça eu recebo três coisas. Eu alcanço misericórdia, olha lá, Deus me pega e me ama. Eu recebo graça, o favor de Deus na minha vida. Você acha que você tem dom espiritual porque você é bonzinho? É graça. Por que você acha que Deus te usa? É graça. Por que você trabalha na obra? É graça. Tudo é graça. Agora pega isso aqui. Agora entra aqui o profundo que eu falei, está aqui agora, tá? Dobra a sua atenção. Escute isso. Por isso os querubins são chamados seres viventes. Os querubins na Bíblia, eu vou ler um texto aqui, em Apocalipse 4, coloca aí para mim. Essa versão é King James, está melhor aí, por isso que eu vou ler nela, tá? Porque na nossa versão que a gente usa, revista e corrigida, eles não colocam esse nome seres viventes, eles colocam animais, mas no original está assim, seres viventes. Na NVI está assim e tantas outras, ó. E diante do trono, ó, diante do trono, aqui é os querubins, ó. Ainda havia algo semelhante ao mar de vidro, translúcido como cristal, ó, no centro, circuncidando o trono. Então ele estava em redor do trono, ó. Havia 4 seres viventes. Diga isso, seres viventes. Por que os querubins são seres viventes? Ó, seres viventes, seres que vivem. Por que eles têm vida? Porque estão diante do trono. Vou repetir isso aqui. Por que os querubins têm vida? Porque eles estão diante do trono. Está aí no texto. E diante do trono. Agora entende quando eu e você vamos ter a vida de Deus em nós? Quando nós vamos permanecer tendo vida? Quando nós estivermos diante do trono. E como que eu chego com confiança diante do trono? Através da palavra, Deus me limpa, Deus me purifica, e eu chego diante dele com confiança. Aí como eu vivo diante do trono, eu estou cheio de vida. Vamos ver isso aqui agora, vamos trabalhar. Agora
está aqui o mistério. Presta atenção, isso aqui, eu vou ter que citar aqui para vocês entenderem. No Antigo Testamento, Deus não mandou Moisés fazer uma arca. Na arca tinha uma tampa. Qual que era o nome da tampa? Propiciatório. Em cima da tampa do propiciatório tinha o que lá? 2 querubins. Tinha 2 querubins na tampa do propiciatório. E aí o que acontece naquela tampa do propiciatório? Se aspergia, espirrava sangue lá. Sangue. Porque sem sangue não há remissão, ou seja, sem sangue não há perdão da culpa, do pecado. Então, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, pegava o sangue do animal, esborrifava assim, ó, na tampa do propiciatório. A palavra propiciatório significa tornar favorável. Através do sangue eu sou favorável. 1 João 2,2. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Então, através do sangue de Cristo, Ele me tornou favorável a Deus. Eu só posso me aproximar do trono por causa do sangue do Cordeiro. Pelo sangue, Jesus tem ousadia de entrar. Pegou. Agora pega isso aqui. O sumo sacerdote aspergia o sangue na tampa do propiciatório. E aí o que acontecia? Deus se manifestava na onde? No meio, entre os querubins. A Bíblia diz que Deus descia numa nuvem e a voz saía de entre os querubins. Porque Deus estava mostrando o que aqui para Moisés? Como funcionava lá no céu, o culto lá do céu. Entende? Deus estava mostrando. Agora presta atenção, aqueles querubins ali representam essa visão aí, mostra a visão do Apocalipse que João está tendo. Então prega isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Agora você entende por que os querubins são chamados de seres viventes? Por quê? Olha a descrição que Ezequiel dá, e aqui que está o mistério, aqui agora que nós vamos discorrer um pouquinho disso aqui. Eu não vou falar de tudo, mas eu vou dar só uma pincelada. Olha a descrição que a Bíblia dá desses seres viventes. Eles são seres vivos, têm vida, porque estão diante do trono da graça, do Deus Todo-Poderoso. Olha só a descrição desses querubins. Primeiro, capítulo 1, versículo 7 de Ezequiel. E os seus pés eram pés direitos. Ali, no original, pode ser traduzido como pernas retas, tá? Esse direitas aqui é reta, tá? Então, os seus pés eram como pernas, no caso aqui, as suas pernas retas. Então, os querubins, a descrição deles, né, os seres vivos. Então, vamos lá, eles têm vida porque estão diante do trono. Então, vamos lá, a descrição desses seres viventes. Primeiro, eles têm pernas retas. O que é isso? Não tinha curvatura. Era como, as pernas desses querubins eram como pilares. O que é isso? Isso fala de força. Então, quem recebe a vida de Deus tem a força de Deus. Ele se torna uma pessoa forte porque a força dele vem do próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Ei, deixa eu falar para você, você tem a força de Deus em você. Se você está diante do trono, essa força vai fluir pela graça de Deus, vai te alcançar. O que mais? Olha que lindo isso aqui, hein? E as plantas dos seus pés, no caso é patas, né? Como a planta de pé de uma bezerra, que luzia como a cor de cobre polido. Como de uma bezerra, aí significa estabilidade e firmeza. Olha só, então os querubins, ele tem o quê? Estabilidade, eles são firmes, sólidos, e tem estabilidade, não oscila, estabilidade. O que mais? Versículo 8, olha que coisa tremenda. Isso aqui é o resultado de estar diante do trono, ó. O texto vai dizer, tinham mãos de homem debaixo de suas asas. Então, eles tinham as asas, e as asas tinham mãos, muitas mãos debaixo das asas dele. Que tremendo. O que isso representa? Habilidade em servir. Mão serve para quê? Para trabalhar, para servir. Então, os querubins que estavam diante do trono tinham agilidade no serviço. Ofereciam a Deus um serviço completo, um serviço inteiro. Trabalhavam, dedicado. Você pode ver que tem pessoa, irmão, que ele faz isso, aquilo, evangeliza e agiliza. É tremendo isso aí. Está na unção do querubim. Veja só, versículo 1, capítulo 1, versículo 9 agora. Olha isso aqui, hein? Versículo 9. Uniam-se as suas asas uma a outra. Então, presta atenção, um querubim tocava a asa do outro querubim. Então veja, uma asa tocando a outra asa. O que é isso? Concordância. Aqueles querubins viviam em concordância. Ou seja,
aqui trazendo para nós, tem querubim que não consegue unir as asas. Tem querubim aqui que não consegue unir ele não consegue tocar na asa do outro, não, querubim. E por que não consegue tocar na outra asa? Não tem concordância. A Bíblia diz: se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Sabe por que tem querubim que não consegue encostar a asa? Ele falando: eu não concordo com isso, não está em concordância. Eu acho que isso aí não deveria ser feito assim. Esse é o rebelde. Então é um querubim que não tem concordância, não está diante do trono da graça. Procura a tua tribo, hein? Porque tem que procurar a tribo. Se não está na concordância, vai procurar a tua tribo, meu. Porque quem está diante do trono tem que andar em concordância com o trono. Já pensou? Aí vai lá, eu estou aqui, o querubim bate a asa no querubim, bate no outro querubim, bate aqui e aqui. Já pensou se o altar não tivesse em concordância? Aí um prega, o outro amarra. Um está pregando aqui, o outro está amarrando ali. Não, que hoje essa mensagem não vai fluir, está fazendo oração contrária. Entende porque quando os pregadores vêm aqui e falam como é gostoso pregar, por que esse altar funciona? Eu estou dando glória a Deus aqui, porque o altar está na concordância. Não há inveja, não há ciúme. Aleluia. Por quê? Porque uma asa consegue bater na outra asa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. A sua asa consegue bater na asa aí, irmão. Quem está diante do trono tem a asa ligada. O que Jesus falou? O que ligar na terra? Concordância. Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Sabe por que Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias não morreu queimado? Porque entraram na concordância. E quando eles entraram na concordância, o quarto homem apareceu e falou: eu trabalho numa igreja unida. Encosta a tua asa hoje nesse querubim. Encosta a tua asa, deixa de ser rebelde. Encosta essa asa. Encosta. Manaia Calabachara Bacala Bandereia. Aquele que está sentado no trono está de olho, viu? Versículo 9, parte B. Olha lá. A asa encostava uma na outra. Não se viravam quando andavam. Não se viravam enquanto andavam. Presta atenção. Enquanto eles estavam andando, eles não faziam isso aqui não. Porque presta atenção. Eu estou andando. Aí alguma coisa tirou minha atenção. O que eu faço? Perdi a atenção. Então o que os querubins tinham? Foco. Enquanto andavam, não se viravam. Aí o que diz Hebreus 12:1? Não se embarace com as coisas dessa terra, olhando firmemente para Jesus, autor e aperfeiçoador da fé. Aleluia! É foco no Senhor. Não se distraia, irmão. Existem coisas que acontecem, dificuldades que aparecem no nosso caminho, é para tentar tirar a tua atenção. Mas quem está diante do trono, aleluia, não vai virar, vai continuar. Estou olhando firmemente para o meu Senhor. Eu trabalho com um olhar no trono. Parte C do versículo 9. Parte C do versículo 9, E cada qual andava diante do seu rosto. Porque você sabe que os querubins tinham 4 faces. Presta atenção, era uma cabeça e 4 faces. Uma cabeça tinha a face de homem, face de águia, face de boi e face de leão. Então presta atenção, é uma cabeça com 4 faces. Então o texto diz que eles andavam diante. Se eles têm, presta atenção, se eles têm 4 faces, há possibilidade desses querubins andar para trás? Não tem.
se ele tem a face aqui, face aqui, face aqui, face aqui, cada passo que ele dá é para frente. Pegou o mistério? Ou seja, os querubins nunca andam para trás. A vida cristã é um caminho sem volta, porque o mar vermelho só abriu para mim passar, não para mim voltar. Meu Deus, eu vou falar de novo. O mar vermelho só abriu para passar. Deus fechou o caminho, não tem volta. Deus apagou a volta. E por que Deus apagou a volta? Porque para o Egito eu não volto mais, em nome de Jesus Cristo, não. Querubim não tem olho para trás não, filho. É só progresso, não é retrocesso não. Anda só para fé. Meu Deus, quem está recebendo essa unção aqui? Meu Deus do céu. Numa reunião de obreiro, depois eu vou pregar isso aqui, a unção do querubim. Depois tem que pregar isso aqui, gente. Agora, vamos lá, versículo de número 11. O 11. Eita Deus. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra. Então eles tinham 2 asas uma junto à outra, já falei. E 2 cobriam os corpos. Então, 2 asas, irmão, são asas tão grandes que cobrem todo o corpo deles. E por que o corpo dos querubins são cobertos? Sabe por quê? Porque eles não têm do que se envergonhar. Eles não têm do que se envergonhar, porque não deixa a carne exposta. Aleluia. Aleluia, aleluia. Os glórias diminuíram, mas os que saiu foi avivado aí. Eu vou falar de novo. Por que eles cobrem o corpo, não tendo que se envergonhar? A carne não está exposta. Coberto. Isso aqui vai, eu estou falando, eu vou pregar na reunião de obreiros. Isso aqui representa o obreiro que sabe manejar bem a palavra, não tendo que se envergonhar, não dá mau testemunho. É tudo isso aí. Então eles cobrem. Você pode ver em Êxodo 21, 26, Deus falou para Moisés, quando os homens subirem no altar, não, presta atenção, Deus falou, quando ele subiu o degrau do altar, porque você sabe que tinha degrau o altar, tem muita mensagem aqui hoje, hein? O altar tinha. Tem gente que quer vir para o altar de elevador, irmão. Ele quer o transporte. Começou ontem, tá a banguela e já quer morder já. Aleluia. O altar tem degrau, irmão. Nem pagou o preço ainda, nem teve o caráter aprovado ainda e já quer. Vou falar, viu? Agora, escute, Deus falou, quando você subir os degraus do altar, já pegou, é degrau por degrau. Olha o que o texto diz. O texto diz que ele tinha que subir com cuidado, para que ele não podia subir, ele tinha que subir pela rampa. Por quê? Porque eles usavam túnica. Presta atenção, a pessoa está com a túnica. Então, quando ela faz assim, aparece a panturrilha. Aí Deus chamou isso, sabe do quê? De nudez. Deus falou, para que não apareça a sua nudez. Então Deus chamou essa parte aqui, a batata da perna, como você queira, panturrilha, batata da perna, como você quiser. Deus chamou de nudez. Por que Deus está dizendo isso? Porque o altar fala do culto prestado ao Senhor. Deus está dizendo, no culto não pode aparecer a carne. Então um querubim, ele está com o corpo todo... Aleluia. A asa está cobrindo todo o corpo dele. Por quê? Porque o culto dele não é carnal, não tem carnalidade. Aleluia. Não tem vergonha. Não tem. Digo, não tem do que se envergonhar, melhor dizendo. Vamos aqui. Gente do céu, dava para ficar só aqui, mas não, né? Tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Versículo 12. Vamos ler esse versículo, olha que lindo. A qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se virava quando andava de novo. Então, olha só, aonde o Espírito ia, os querubinzinhos. O que é isso? Romanos 8,14. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é um filho de Deus. E guiado ali é segurar pela mão e andar seguro. Então é o Espírito Santo que nos conduz. Conduzir segurando com as mãos, né? O versículo 13, olha só o que mais. Quem trabalha diante do trono é assim, versículo 13, e quando a semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, olha isso,
como uma aparência de tochas. Por isso que a gente fala o tochinha aí, ó, de Jesus. O fogo corria por entre os animais, ó, e o fogo resplandecia do fogo, e do fogo saíam relâmpagos. Veja, aqueles, presta atenção, o texto diz aí, ó, tá aí, ó, no versículo de número 13, você leu comigo. O fogo era como brasas de fogo ardente. Presta atenção, em algum momento você vê aí na Bíblia falando de fumaça? Você está vendo um texto aí? A Bíblia está falando de fogo, mas não fala de fumaça. Por que que tem fogo, mas não tem fumaça? Irmão, tem fogo, mas não tem fumaça. Por quê? Porque aqui como brasa, sabe o que significa? Você sabe que fumaça irrita os olhos, né? Sabe o que isso significa? Maturidade. Essa brasa, eles tinham o seu corpo aqui, o aspecto deles era como brasas e fogos ardentes. Sabe por quê? Isso fala de maturidade e fervor espiritual. Porque você sabe, uma pessoa que não tem maturidade espiritual, o fogo dele é com fumaça. Tem fogo, mas irrita. Só causa bagunça, irmão. Era o que acontecia lá em Corinto. Em Corinto, Paulo teve que arrumar lá ele estava produzindo muita fumaça. Aí Paulo falou, ó, o espírito dos profetas, estão sujeitos aos profetas, e foi ensinando. Aí o que é isso? Esse brasas aqui é a maturidade do fogo. Sempre que você vê na Bíblia brasas, significa a maturidade do fogo. Então, é a maturidade que a pessoa alcança no fervor espiritual, do avivamento de Deus. Imagine só, então quem trabalha diante do trono de Deus, irmão, ele é fervoroso. Ele está em chamas, ele está pegando fogo, aleluia. Ele tem um fervor espiritual em servir a Deus, que é tremendo esse negócio, hein? E 1,14, agora vamos lá. E os animais corriam e tornavam, a semelhança de relâmpago. Você vê como que o relâmpago aparece, desaparece, ele dá aquela clareada e desaparece de uma forma repentina. Então, quando fala que eles corriam, eita Deus, corriam e tornavam, sabe o que é isso? Agilidade no serviço. Corriam, eles têm agilidade no servir. E tornavam, o que é isso? Nunca saíam da posição. Sempre estava lá na sua posição. Aleluia, glória a Deus. Dá só, eu quase não peço, dá uma olhada no sermão e fala, não sai da posição não. Aleluia. Oh meu Deus do céu. Fica na posição, meu irmão. Aleluia. Eu vou só citar aqui, para não ficar muito cansativo essa parte. Observe que ainda em Apocalipse vai falar, não precisa abrir não, Apocalipse 4:8 vai dizer que esses querubins, eles estavam cheios de olhos por entre as suas asas, sobre o seu corpo. Olhos aqui fala do quê? De discernimento. É uma coisa que nós precisamos e muito, porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera no mundo, e nós precisamos do discernimento de Deus. Receba isso com muita fé, receba o discernimento do Espírito de Deus sobre a sua vida. Deus te faz discernir, verdadeiro discernimento, é muito importante isso. E o que mais? A Bíblia diz que esses querubins, nem de dia nem de noite, se cansavam, e o cântico deles era esse: Santo, 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 é o que era, é o que é o que há de vir, o Todo-Poderoso, e davam glória ao que vive para sempre. Não se cansam, dia e de noite servindo ao Senhor. Então perceba que coisa maravilhosa aí. Então quem recebe a vida, presta atenção, a vida juntamente com Cristo, vamos lá. Então recebemos vida juntamente com Cristo. Por que juntamente com Cristo? A nossa vida está em Cristo. Romanos 6, 8, do 6 ao 8. Olha comigo essa palavra. Romanos 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele, Jesus, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, aniquilado, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O que é servir? É ser escravo. Diga, eu não sou mais escravo do pecado. Diga, por quê? Porque Cristo já crucificou esse homem. Cristo já crucificou. Olha lá, o nosso velho homem foi crucificado, gente. Jesus, ele pôde tomar o nosso lugar, por quê? Porque ele não tinha pecado, só que nós tínhamos.
Então aquela coroa de espinho, aqueles escravos, enfim, tudo aquilo era resultado do pecado. Só que Cristo não pecou. Mas por que ele está morrendo? Porque ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar. Então ele, ali quando ele estava sendo crucificado, ele estava pagando o preço do nosso pecado. É isso que a Bíblia diz. Olha o versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado, por isso que não deve mais nada. Por que não deve mais nada? Porque Cristo já pagou o preço. Não pode mais cobrar. Por que não pode mais cobrar? Porque o salário do pecado não é morte? Cristo morreu. Ele falou, ó, eu estou pagando o preço disso aí, ó, e estou indo lá na cruz. Agora veja o 8, eita. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É por isso que o pecado, o velho homem, não pode mais nos dominar. Por quê? Porque Cristo já crucificou o meu velho homem, mas quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com Ele para uma nova vida. Então nós estamos mortos, olha só gente, eita, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Entende isso? O pecado não nos tem mais, não nos escraviza mais. Enquanto estivermos na terra, a condição da pessoa é errar, falhar, mas você não precisa ficar escravizado. Há perdão de Deus. Em Cristo a libertação. Agora veja, pela graça sois salvos. Olha lá, pela graça sois salvos. Encerrando, ó, pela graça sois salvos. Presta atenção. Olha o que o texto começa dizendo: estando mortos em pecados e ofensas. Agora está dizendo, estando. Agora diz, na graça sois. E o que eu vejo aqui? A graça de Deus mudou o meu estado de ser. Eu vou falar de novo isso aqui porque dá uma hashtag. A graça de Deus mudou o meu estado de ser. Mudou o meu estado de ser. Ou seja, nós estávamos mortos. Agora, pela graça, qual que é o nosso estado? É de vida. Eu vou falar de novo isso aqui. Esse era o nosso estado: morte, estado de miséria, estado de pobreza. Agora Deus falou: eu estendo a minha graça para você, eu te dou o meu favor, aleluia. E agora qual que é o meu estado? Eu estou no estado de vida. Levante a mão para o alto e diga: eu tenho a vida de Deus. Shemenentri Sara Colecódia. Eu quero perguntar aqui: qual congregação você faz parte? Qual congregação, qual estado que você está, meu filho? É por isso que eu não aceito. Eu não posso entrar num culto onde eu vejo um culto morto, sem vida, sem expressão de vida. É por isso que quando você entra num culto como esse, essa congregação não é congregação de gente que está morta no pecado. Essa congregação é de quem recebeu a mensagem, é de quem recebeu a palavra. É por isso que o crente dá glória, exalta, glorifica, chora. Aleluia. Naravassubi candaraia, remante calabachanda. Pela graça sois, pela graça sois, pela graça sois. Isso, tarabaxéria. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Uma nasceia, olha aí, eu estou falando, tem vida de Deus se manifestando aqui. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, é assim: quem trabalha diante do trono está aceso, está em chamas a presença de Deus. Agora, aleluia, glória a Deus. Pela graça sois salvos. A palavra salvo é uma palavra tão vasta. Ela significa salvar, resgatar, restaurar e curar. Eu vou falar dessas 4 significados da palavra salvos. Vou repetir. A palavra salvos aqui significa salvar, que é libertar alguém, né? Resgatar, restaurar e curar, que é tornar alguém são. Então, a priori, a salvação, o que é? É a nossa experiência que éramos perdidos e hoje somos salvos, libertos por Cristo. Veja só, em 1 Timóteo 1,15, Paulo vai falar: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí é onde diz a Bíblia: conhecereis a verdade.
e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu digo para você, todo engano e toda mentira do inimigo é desfeita na verdade da palavra de Deus. É por isso, aleluia, é por isso que ontem eu aconselhava uma das minhas filhas, eu dizia, não aceite isso que é mentira. Sabe por quê? Porque quando você sabe o que Cristo fez por você, quando você sabe o que Cristo realizou por você, todo engano e toda mentira de Satanás cai. Põe a mão na cabeça assim e diga, eu sou liberto, eu sou livre. Então seja livre de toda opressão, seja livre agora. Todo engano caia, em nome de Jesus, caia. Enerque amande comanai. Ele nos trouxe salvação, Ele nos libertou das mãos do inimigo, nos libertou da nossa própria natureza caída. Vamos lá, pela graça sois salvos. Primeiro, salvar, falar da salvação. Nós temos vida eterna. Agora, a palavra salvação também significa resgatar. É resgatar do perigo. Onde essa palavra é usada? Mateus 14, 30 e 31. O Pedro, irmão, estava andando por sobre as águas. De repente o texto diz, e sentindo o vento forte, começou a afundar. E o texto diz, e clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor, disse, Senhor, salva-me. E aí sabe o que me chama a atenção? O texto diz no versículo 31, e logo, estendendo a mão, o segurou. E eu fui olhar no original, a palavra segurou ali, sabe o que significa? O agarrou. Então, ou seja, aleluia, o Deus que nos salvou, no momento, aleluia, eu vou falar de novo. O Deus que nos deu vida eterna é o Deus que nos momentos de perigo da nossa vida, quando você clama, Ele não vai te deixar afundar, Ele não vai te deixar naufragar. Aí o que Ele faz? Olha a Bíblia, clamou, logo, não vai demorar para Deus estender a mão, logo, estendeu a mão. Sabe o que é estender? Jesus pegou Pedro, agarrou Pedro e falou, ninguém me tira você das minhas mãos, ninguém me tira você dos meus braços, Pedro. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, eu estou tomado por essa palavra. Eu fico vendo, meu Deus, quantas pessoas que se sentem assim no momento de luta da vida. Ele parece, eu vou afundar nesse negócio aqui. Aí ele clama, Senhor, tem misericórdia. E a Bíblia diz que Deus não demora para socorrer, estendendo a mão. Meu Deus, vem aqui, Beto, que você está na fiação aqui, Beto. Por favor, olha aí, o Pedro estava afundando. Aí de repente clama, fala, Jesus, me socorre. Aleluia. Aí Jesus pegou e disse assim, estendendo a mão. Quando estendeu a mão, Jesus fez assim, aleluia, aleluia. Essa água não vai te engolir, essa luta não vai te engolir. Jesus te pega hoje, Ele te agarra, Ele te levanta. Meu Deus do céu. O Manara, Sere, Menequel e Derebaia agarrou ele, segurou ele. O Deus que te salva não vai deixar você perecer nessa, meu Deus. Olha o que está acontecendo aqui, gente do céu. O Manassequel e Peleplanda, Calachai. Eu vou dar 30 segundos para o crente levantar a mão e dar rajada de glória aqui nessa noite. E eu vou profetizando isso. Deixa ela se alegrar. Deixa ela rezar. Isso mesmo, tem que se alegrar. Isso aqui é congregação de quem está vivo. Aqui recebe a palavra, recebe vida. Aqui recebe a palavra e Deus restaura. Aqui recebe a palavra e Deus levanta. Olha o socorro chegando. Olha o resgate chegando.
Hoje Deus vai resgatar o teu casamento. Hoje Deus vai resgatar a tua alma. Você não submergerá essa luta. Naramashéria resgatou, estendeu a mão e segurou. Resgatar do perigo. O que mais? A palavra salvar significa, olha o que significa: restaurar ao estado anterior de segurança e bem-estar. Vou repetir: a palavra salvação significa restaurar ao estado anterior de segurança e bem-estar. Onde essa palavra é usada? Atos 27. O apóstolo Paulo está na embarcação, ele tem que chegar até Roma, mas ele avisou os homens e disse assim, os líderes daquela embarcação: eu vejo que essa embarcação vai ter incômodo, vamos esperar um pouco. A Bíblia diz que eles não quiseram dar ouvido, estão indo, de repente vem um vendaval, uma tempestade, o barco começa a ser assolado. Eles estão 15 dias em alto mar sem ver a luz do dia, e começaram a perder muitas coisas. E o texto diz em Atos 27, 20, diz assim: e nós perdemos, fugiu de nós a esperança da vida. Eles perderam toda a esperança de ser salvo. Em outras palavras, eles já estavam andando como morto. Eles disseram: para nós não tem mais jeito, nós somos causa perdida e estamos mortos. Mas a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, em uma noite, recebe uma visitação de Deus. O anjo do Senhor aparece para ele. Se tu não dá glória, coloca em Atos 20, 34. O anjo apareceu para ele e disse assim: olha, Paulo, eu tenho te dado todas essas almas que estão aqui dentro, nenhuma alma se perderá. Aí olha só o que Deus diz em Atos 20, 34. Olha só o que está escrito aí, olha, 27, 34. Deus pega e usa Paulo, usa o anjo e diz: olha, nenhuma vida se perderá, nenhuma alma se perderá. Olha o que Paulo disse: portanto eu exorto-vos que comais, volte a comer, coma alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá, nenhum cabelo cairá. Deus está, meu Deus, não vai cair nenhum cabelo, não vai cair nenhum cabelo. Deus, olha só, nenhum cabelo da cabeça vai cair. Aí Paulo falou: fica dentro do barco, fica dentro do navio, porque só vai ser salvo quem ficar dentro do navio. Irmão, não importa quantas tempestades você tem passado, fica dentro do barco, fica dentro do navio, porque quem ficar dentro do navio não vai perder nenhum fio de cabelo da sua cabeça. Deus vai te restaurar, aleluia, ao estado de segurança e bem-estar novamente. E eu encerro, agora está aqui o encerramento. A palavra salvação significa curar, tornar são. Então veja, quando a Bíblia fala salvar, pela graça sois salvos, o Deus que nos salva é o Deus que nos resgata, é o Deus que nos restaura, e ainda mais, é o Deus que nos cura. Tiago 5, 14 e 15. Olha o que diz a Bíblia: se tiver alguém enfermo, chame os pastores e unja sobre ele, e unta ele com a unção. E a Bíblia diz ungindo sobre ele. A palavra ungir ali, sabe o que significa? Ungir sobre, ungir sobre, significa, oh meu Deus, ou no caso, unja e orem sobre, né? Fala assim, pega aquele que tiver alguém enfermo na congregação, chama os presbíteros, que no caso são os pastores, e unjam ele, orando sobre. A palavra ali sobre significa por cima, estando em pé, por cima. Ou seja, Deus está acima da doença. E aí sabe o que o versículo 15 diz? O versículo 15 diz assim: a oração da fé salvará o doente. Levante as mãos que eu quero encerrar essa mensagem aqui dizendo isso para você. Não importa em qual área da sua vida, não importa qual problema de saúde você tem enfrentado, Deus te dá agora saúde. Receba saúde agora, receba isso. A palavra te dá isso agora. O Deus Todo-Poderoso manifesta isso sobre você. O Deus que te tirou da morte e te deu vida, Ele te dá saúde também. Receba a saúde. Receba agora. Deus está acima de qualquer doença e de qualquer problema. Receba a saúde. E eu encerro dizendo, Hebreus 9,14: e Cristo, pelo Espírito Eterno, se entregou na cruz do Calvário. Ele nos purificar a nossa consciência das obras mortas, para servirmos
a um Deus vivo. Deus nos tirou da morte para vivermos para Ele. O Deus vivo, você não está na congregação dos mortos. O teu destino é a congregação dos vivos. Receba essa palavra e as palmas louve ao Senhor. Glória a Deus.